Bom dia, pessoal. Retornando na correção da lista de equações, sistema de equações. Então, há pouco eu postei a correção com o exercício 1, letra A e B. Fiz um comentário com a alternativa C para vocês irem lá corrigir. O exercício 2, eu disse que toda essa lista é base na sétima série e oitavo ano. Porém, o aluno de sétima série e oitavo ano, primeiro e segundo, ele tem que resolver legalzinho o A e o B, que eu acabei de corrigir. O segundo, que é o que eu estou fazendo um comentário agora, ele precisa um pouquinho lá nos livros e buscar. Ele é muito mais para primeiro ano do ensino médio, embora usa artifícios lá da sétima série e oitavo ano. E nós vamos fazer um breve comentário. A primeira eu coloquei y igual a x. Eu pedia nesse exercício a raiz da equação e o esboço do gráfico, a representação geométrica no plano cartesiano. Bom, essa função, ela é a função identidade. Eu usei as 4 bases do primeiro ano do ensino médio. Lá no ensino médio, quando nós colocamos função para o aluno, função é uma f que sai de R e tende a R, sai dos reais e chega nos reais. Lá a gente ensina que joga qualquer valor para x e você, consequentemente, obterá um y. Então, fazendo isso aqui, é muito evidente que y sendo zero, x será zero. Qual é a consequência disso? Representação geométrica. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Representação geométrica. Se eu tenho x igual a 0, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 10, y igual a 10, essa função identidade tem uma característica crucial. Ela é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Portanto, o coeficiente angular da reta é 1. Então, A igual a 1, B igual a 0. Na função genérica, y igual a x mais b, onde o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear da reta. Correto? Y igual a 4, não tem uma variável x. Então, ela é a função na y, x, a função constante. A função constante. Quando eu tenho a função constante, para qualquer x, o meu y sempre será o mesmo. Ou seja, ela é uma reta paralela ao eixo x. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é zero. Não tem inclinação, correto? No terceiro exercício é a mais comum. É a função afim. Na função afim, o A, coeficiente angular, B, coeficiente linear da reta. Neste caso, menos 3, coeficiente linear 2. A e B diferente de zero. Qual é a consequência disso? Consequência é que graficamente, no y e no x, a reta toca o eixo y no coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente angular 2 tira a reta da origem. Enquanto na identidade e na função linear a reta sempre passará pela origem, na função afim ela nunca toca na origem, porque A e B é diferente de zero. O B sendo diferente de zero, ele desloca a reta para cima ou para baixo da origem. Portanto, coeficiente na função afim, característica fundamental, ela nunca passa pela origem. E a última função linear. Na função linear, ela é diferente da função identidade, porque ela sempre passa pela origem, porque a raiz é zero. A raiz é zero. Se a raiz é zero, ela sempre passa pela origem. E o que a difere da função identidade é que o coeficiente
angular da reta é um número diferente de 1. Na função identidade, o coeficiente angular sempre será 1, e na função linear, o coeficiente angular sempre será diferente de 0, porque senão eu volto na constante, e diferente de 1, porque senão eu teria a função identidade. Cabe neste momento lembrar um pouquinho dos conteúdos de ensino médio, trigonometria, porque aí você vai ter um parâmetro, o que é esse coeficiente angular da reta, que busca o ponto na tangente, correto? Então, atento a esse conteúdo, principalmente aos alunos do ensino médio, que irão buscar aí o Enem, que está muito às portas de acontecer, correto? Então, prestem atenção nesse exercício. Graficamente, a raiz é zero, não tenho raiz, e a raiz desse exercício, menos 3x mais 2, chamo y de zero, menos 3x mais 2, 3x é igual a 2, x é igual a 2 terços. Essa é a raiz da minha equação. Correto? Raiz é o ponto em que a reta toca o eixo x. É o ponto de encontro. Essa é a raiz da equação. Lembrando também que eu tenho na raiz é o ponto em que toca o eixo x. Coeficiente linear é o ponto que toca o eixo y. Prestem atenção nisso. E nessa função, pelo coeficiente angular ser negativo, sendo negativo, ela é uma reta decrescente. Mas eu falo isso no próximo exercício, tá ok? O terceiro e último exercício desta sequência é um sistema linear, um sisteminha linear, que eu coloco aí na lista para vocês. 2x mais y igual a 3. Coloquei em linha para vocês montar na forma de sistema. E y igual a 3x mais 2. Qual é o método que eu escolho? Está na cara que é método de substituição, porque a equação 2 já está na forma de substituição. Resolva por substituição, não tem problema nenhum. Porém, eu vou resolver por adição para arrumar isso aqui, para mostrar para você que num sistema linear, ele estando desorganizado, eu preciso colocar cada incógnita debaixo da sua incógnita. Mas se fosse uma simples solução, resolve por substituição, que já está falando para você y igual a 3x mais 2. No exercício que eu disponibilizei lá no blog, eu fiz o ajuste, então do jeito que eu vou resolver aqui. Eu estou falando que 2x mais y é igual a 4 e menos 3x mais y é igual a 2, correto? Fiz essa movimentação. Coloquei x, y e o número, cada um no seu respectivo lugar. Fazendo isso, eu preciso, deixa eu só dar uma olhadinha como é que eu resolvi lá para vocês. Multipliquei a de baixo por menos 1, é isso mesmo. Então eu multiplico essa aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou ter um sistema equivalente. O que é um sistema equivalente? Eu tenho um sistema onde a solução desse sistema vale para todos. Eu posso mexer como eu quiser, eu mexo na cara do exercício, mas eu não mexo na sua estrutura. Então eu tenho 2x mais y igual a 4, multiplicando por menos 1, 3x menos y igual a menos 2. Lembrando que por adição, como eu disse no primeiro vídeo, adição consiste em mandar uma das variáveis embora. Então eu tenho 5x igual a 2, porque o 0y, 0 que multiplica y, é 0. X é igual a 2 quintos. Essa é uma solução. Volto, lembrando 1 e 2, volto na equação, deixa eu ver onde eu voltei lá no exercício. Eu voltei na equação 1. Então, na equação 1 eu tenho 2x mais y igual a 4, 2 que multiplica x, que é 2 quintos, mais y, que é igual a 4,
2 vezes 2 dá 4 quintos, mais y, que é igual a 4. Isolo a variável y, 4 menos 4 quintos. Mais um conceito aí para ser lembrado: soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Tira-se o mínimo entre os dois denominadores, que 5 e 1 dá 5. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 4 dá 20. 5 dividido por 1 dá 5, dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Portanto, o y será igual a 16 quintos. A solução do meu sistema linear é o par ordenado, onde x vale 2 quintos e y vale 16 quintos. Essa é a solução. Lembrando que eu não falei lá no primeiro exercício, porque eu deixei para o terceiro, porque eu pedi algumas características desse sistema. Quando eu tenho uma solução de um sistema, eu tenho duas retas, que serão representadas no plano cartesiano. Quando eu tenho solução do sistema, está dizendo que eu tenho duas retas concorrentes. A reta 1 passa pelo ponto 2 quintos e 16 quintos, eu tenho essa reta. 2 quintos é 0,4 e 16 quintos é alguma coisa 3,2, se eu não estou enganado. E a segunda reta faz isso. Lembrando que aqui eu tenho uma reta crescente e essa segunda reta é decrescente. A crescente é a y igual a 3x mais 2. Lá no exercício está representado como a reta vermelha e essa reta é a y igual a 2x mais 4. 2x mais 4 é decrescente. Crescente, quando x aumenta, o meu y aumenta. Decrescente, quando o meu x aumenta, o meu y diminui. Faça a tabelinha lá que vocês vão verificar esse problema. Essa junção das retas, quando eu tenho solução, eu tenho duas retas concorrentes. São duas retas concorrentes. Elas concorrem a um único ponto. Que ponto é esse? A solução do meu sistema. Feito isso, existem outras possibilidades. Quando eu fiz essa soma aqui, deu um número com uma equação a ser resolvida. Vai existir procedimentos quando zero, os dois aqui dá zero na soma e aqui dá um número. Quando isso acontecer, é impossível. Quando isso for impossível, eu tenho duas retas paralelas. Duas retas caminham juntas, não sei de onde elas vêm, não sei para onde elas vão. Fato é que no plano elas nunca se encontram, certo? E quando acontecer zero igual a zero, eu tenho duas retas coincidentes. Uma reta está sobre a outra, ela é comum. Os pontos que satisfazem y satisfaz a equação 1, satisfará a equação 2. E uma terceira característica que tem que ser observada, sistemas de equações. Lembrando aqui, ó, é fácil achar uma solução para equação 2x mais y igual a 4? Sim, chamo y de 0 e x de 2. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4 igual a 4. Mas a solução 0 e 2 satisfaz a segunda? 0 para y, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 0 é igual a 8? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho um sistema de equações, o par ordenado, solução do sistema, que satisfaz a primeira, obrigatoriamente irá satisfazer a segunda equação. Ter um sistema significa dizer que o meu par ordenado, solução do meu sistema, satisfaz a primeira equação e, consequentemente, satisfará a segunda equação, simultaneamente. Não posso ter um par ordenado 0 e 2, como eu disse, que é igual a 4, mas ele não satisfaz a segunda. Isso não vale.
O que eu preciso é de um sistema que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Essa é a solução. Tem outras observações marcadas lá no problema para vocês olhar. Quando eu acho nessa equação a raiz, chamo y de zero, eu vou ter um par ordenado. Tem um parzinho lá para você. Por que eu fiz essa solução? Porque essa solução é um ponto no sistema, já para a reta y igual a 3x mais 2 e para a reta y igual a 2x mais 4. Se eu achar a raiz como nós fizemos nos outros, que é só chamar y de zero, e você consequentemente achará um outro par ordenado, porque o postulado da reta diz que para eu ter uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Por 2 pontos passa uma e uma só reta. Portanto, para ter uma reta, eu preciso de 2 pontos. Quando eu resolvo o sistema, eu já tenho um, que neste caso é comum para as duas. Aí só me resta achar a raiz da equação, que é isolar ou chamar o y de zero, que eu terei um segundo ponto. Tendo o segundo ponto, eu consigo achar essa reta e determinar aí a reta, se ela é crescente, se ela é decrescente, se elas são paralelas, se são concorrentes. Então é esse que consiste a resolução de um sistema. Espero ter ajudado. Conto com a colaboração de vocês aí na divulgação das listas. Hoje à noite eu vou disponibilizar um segundo vídeo, uma segunda lista, terceira lista, que fala sobre equações, funções quadráticas, que é a equação do segundo grau. Disponibilizo hoje à noite. Quinta-feira eu disponibilizo a solução e no final de semana um novo vídeo explicando essa lista de exercícios. No mais, agradeço a colaboração e a atenção de vocês. Lembrando que nós estamos em isolamento, essas aulas é para ajudar o aluno que está em casa, da escola pública, da escola particular, onde quer que esteja. Essas aulas que nós estamos tendo aí, que o governo disponibilizou plataformas para estar ajudando, a minha é independente, então cabe a vocês, se quiser acompanhar, está disponível no meu blog, eu coloco o endereço aí no YouTube, no canal do YouTube e no Face aí para quem quiser ajudar, tá bom? Grande abraço a todos, fica em casa, não saia, cuida dos seus pais, dos seus familiares. Nós tivemos aí na última semana, duplicou-se a quantidade de mortos, não é brincadeira. Hoje provavelmente o governo vai lançar novas medidas aí de isolamento social. É necessário, nós não temos ainda uma vacina para combater esse vírus, então o isolamento social neste momento é a melhor solução. Grande abraço a todos, espero no próximo vídeo. Grande abraço.